Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Papo Go, o podcast sobre o momento que nós estamos vivendo, com pessoas do mercado, como eu, e profissionais da Go. Eu sou a Raquel Spencer, fundadora do Viaje Logo Existo, apaixonada pelo tema sustentabilidade e que hoje estou assumindo esse papo para falar com vocês sobre uma letrinha muito interessante que é o E da sigla ESG, que significa Environment, Social and Governance, e que no Brasil acabou se tornando ASG, que significa Ambiental, Social e Governança Corporativa. Para isso, eu tenho um convidado super especial, que é o comandante e assessor de projetos ambientais da Go, Pedro Scorza. Pedro, bem-vindo, obrigada por bater esse papo comigo. Acho que a gente vai ter muita coisa para dividir com a turma, então queria agradecer sua participação. Oi, Raquel, tudo bem? É muito legal estar junto contigo aqui nessa conversa. Acho que a gente vai ter bastante coisa para fazer e compartilhar com nossos colegas e colaboradores na empresa. Eu já queria que você explicasse um pouquinho para as pessoas, né? O que é o ESG e por que ele tem se tornado tão importante para as empresas? Bem, o ESG é o somatório das práticas ambientais, sociais e de governança. Ele tem tomando força há uns 10, 15 anos no mundo inteiro, especialmente nos países mais desenvolvidos. Isso, com o passar dos tempos e bem recentemente, ele toma suma importância com a questão ambiental. A gente fala no aquecimento global, né, o impacto das emissões das empresas e outros impactos também. Isso reforça essa visão que o investidor quer saber onde é que ele está botando o dinheiro e se o dinheiro dele vai numa coisa, entre aspas, verde ou marrom, né, ou limpa ou suja, como se fala os termos. Isso também perpassa também pelo impacto da empresa com a sociedade, como é que ela reconhece os subgrupos, raça, gênero, como é que ela interage com os seus colaboradores e com a comunidade em volta dela, que está na parte social. E outro é como é que ela se organiza por dentro. A governança é muito como a empresa se organiza por dentro, como é que as decisões fluem, se há transparência, se ela tem, digamos assim, não tem voz única, tem voz diluída dentro da empresa, tem diversos fatores na governança. Isso se torna muito importante para os investidores não verem só o faturamento, aquele balancete no final do mês, mas ver um balanço social de responsabilidade das empresas, e isso é um valor, digamos assim, não mais acessório, mas é um valor que hoje é contabilidade na decisão de investir ou não investir nas empresas, entre outros, né? E não dá para a gente falar de sustentabilidade e não falar das emissões de carbono. A gente, né, depende de um monte de indústrias, né, que são essenciais para o nosso dia a dia, e a aviação é uma delas. Então, eu queria saber como o setor está se movimentando nesse sentido, né? O que está sendo feito, que ações estão sendo tomadas para tentar descarbonizar esse setor? Já tem um histórico, nosso setor da aviação tem um histórico de ações para a redução das emissões, para a descarbonização, né, como a gente usa, né. São 3 grandes metas, né, que estão definidas. Entre 2010 e 2020, a nossa indústria sempre desejou um ganho de eficiência médio anual de 1,5%. Então, e foi medido entre 2010 e 2020 e realmente se atingiu esse ganho médio da indústria, tá? Então, é um alto mandato, digamos assim, foi a indústria que decidiu que teria essa meta, não há nenhuma obrigação de nenhum país, ou enfim, internacional, mas a indústria cravou essa meta e conseguiu, né? Isso muito apoiado em troca de frota, melhorias operacionais que a gente vai falar mais para frente, né? De 2020 em diante, a indústria cravou o crescimento neutro das emissões na aviação internacional, né? Onde todo mundo está jogando no mesmo campo, né? Aviação internacional é internacional, então todas as empresas têm reciprocidade, a gente não está falando de mercados domésticos específicos, né? E ali sim isso foi definido num acordo internacional chamado CORSIA, ou seja, a partir de 2020, tudo que as empresas emitirem a mais com uma linha de referência do ano de 2019, emitir a mais em termos de CO2, né, gases de efeito estufa, elas vão ter que comprar créditos e neutralizar essas emissões, tá? Então, isso já está valendo, é regra internacional, todas as empresas têm. Uns países entram antes, outros depois, por ajustes do acordo internacional. Agora, o grande desafio que ainda está pautado é, no ano de 2050, as empresas reduzirem
pela metade as emissões com o ano base de 2005. Aí tem um desafio, isso não tem a solução comum, acordada para o mundo inteiro. Algumas empresas, elas têm já suas metas. Nós recentemente declaramos a nossa meta de, em 2050, sermos balanço líquido zero, ou seja, a gente vai estar emitindo, mas o que a gente emitir a gente vai compensar com créditos, tá? Mas o mundo não definiu e não há nenhuma regra. Então ainda é aspiracional e são essas 3 grandes metas. O que a gente pode fazer? A gente pode ter aviões mais eficientes, então melhorias dos motores, nas fuselagens, para o avião ser mais econômico. No caso da Gol, a nossa troca de frota, da frota NG para a frota Max, já vai representar ao final de toda essa mudança 15% pelo menos de economia em combustível, ou seja, 15% a menos de emissões, né? Trabalhos de infraestrutura, né? Ou seja, aeroportos mais fluidos, espaço aéreo com voos mais diretos, menos atrasos, menos esperas, isso tudo é consumo de combustível, que nem tu ficar parado no engarrafamento com o teu carro, está queimando gasolina, né? E depois, a terceiro pilar digamos assim, são os combustíveis, né? A aviação, ela é extremamente dependente de energia e hoje não tem muita solução para a gente substituir o querosene. Algumas coisas estão surgindo, mas ainda muito, muito incipiente. E o que dá para fazer hoje é trocar esse querosene fóssil por um querosene renovável. Numa relação gasolina-etanol, numa relação diesel-biodiesel, né? Ou seja, utilizar a bioenergia, né, plantações, produção de biomassa e transformar isso em bioquerosene, daí sim tu baixa, né? Então essas 3 ações juntas, elas fazem parte da cesta de medidas que vão fazer a aviação em geral no mundo reduzir suas emissões. Mas também se tudo isso não der certo, ou seja, se a contribuição na redução for insuficiente para atingir as metas, seja 50% em 2050 ou o balanço neutro que a Gol já se declarou, o que as empresas vão fazer? Não vão no quarto pilar, que são as medidas baseadas em mercados, né? Que na verdade, tu comprar crédito de outro setor. Então, tu vai lá num reflorestamento, numa conservação florestal, enfim, tem crédito certificado, tu vai lá, compra esses créditos, bota no teu balanço de carbono e assim tu neutraliza. São esses 4 pilares, Raquel. Dado que você falou da questão dos biocombustíveis, eu acho que o Brasil, né, a gente tem uma matriz energética incrível, super diversificada. Imagino que para o setor de aviação também devam ter oportunidades e muitos desafios. Tem coisas sendo feitas aqui no Brasil para tentar achar essas alternativas para o setor de aviação? Raquel, os biocombustíveis, a gente acha que aqui no Brasil vai ser o grande ponto de virada, né? Então, vamos olhar para trás. O Brasil tem muita tradição em biocombustíveis, o etanol, né, o pró-álcool desde a década de 70, o biodiesel entra nos anos 2000 no Brasil. Porém, na aviação, a gente ainda não tem nenhuma gota de bioquerosene, apesar de a gente já ter feito voos com bioquerosene na Gol, a gente já fez mais de 360 voos no passado, mas tudo campanhas, a gente comprava, convertia, enfim, e fazia. E não tem produção, não tem nenhuma fábrica no Brasil, mas não é porque não tem a tecnologia. O grande desafio é a gente viabilizar o custo, né, do querosene de aviação sendo compatível com o fóssil para a gente não perder competitividade no mercado, ou seja, como a gente diz, é gerar distorções de mercado. Agora, voltando aqui ao Brasil e aos biocombustíveis, toda essa indústria já instalada do etanol, do álcool, né, e do biodiesel, ela serve de uma baita de uma base para uma produção de bioquerosene no Brasil. O que falta hoje é a política pública, ou seja, o marco regulatório para que isso aconteça. Toda mudança de base tecnológica que a gente fala, quando a gente sai de um patamar para outro, ele tem um custo, ele é mais caro do que o fazer do dia a dia, né? Então, uma grande discussão no Brasil é como é que a gente vai fazer essa mudança, esse custo da mudança de base tecnológica, a gente vai fazer ele acontecer. O marco regulatório é uma visão que vai ajudar muito nisso. A precificação do carbono também vai nos ajudar com isso, ou seja, quando a gente começar a pensar em emitir, eu tenho que pagar pelo carbono, né? Isso está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, talvez aqui no Brasil, isso mude também o perfil ali de custos e faça a viabilidade. No mundo, há uma previsão hoje que em 2037, quer dizer, ainda tem muito tempo, né, Raquel? Tem mais de 16 anos pela frente, o preço do combustível fóssil vai cruzar com o do renovável. Por quê? Porque vai ter o custo do carbono, o carbono vai estar caro e vamos sobretaxar o combustível fóssil a tal ponto que viabiliza o renovável. Mas a gente quer fazer isso antes disso. O Brasil tem
terra, tem água, tem tradição em biocombustíveis, tem tudo o que precisa, ele tem todas as chances de ser, além de ter uma matriz energética da aviação extremamente descarbonizada, ele tem de ser um celeiro para o mundo de exportar. Isso que a gente quer fazer aqui no Brasil, e a Gol quer, digamos assim, está trabalhando na vanguarda disso, nessa discussão, e a gente quer que isso faça uma transformação, ajude numa transformação do nosso país também. Acho que tudo junto faz muito sentido. Oportunidade tem, a gente tem que costurar essa colcha de retalhos agora. Ô Pedro, e tem uma coisa eu acho também que é muito importante a gente, conversar, porque quando a gente fala de aviação, a gente sempre pensa na emissão de carbono. Mas também tem a questão dos resíduos que são gerados, né? Então, quando a gente está voando como passageiro, tem ali, a gente faz um lanche, a gente, às vezes, num voo longo, tem uma coberta, tem um plástico, tem um fone de ouvido, e tudo isso acaba sendo lixo que é gerado, e muitas vezes, por regulamentação de países e continentes, quando você chega num novo lugar, esse lixo tem que ser, inclusive, incinerado, por uma questão de contaminação e tudo mais. E eu vi um dado da IATA, que é a International Air Transport Association, que deixa de ser, é uma associação muito grande da aviação, falando que é mais ou menos 8 milhões de toneladas de resíduos gerados. Vocês estão olhando para essa parte de resíduos? Sabe que, como tu disse, o volume gerado é grande, tem regulamentações particulares em cada país do mundo. Dentro do Brasil, a gente tem a Anvisa, que tem as cobranças devidas dela, mas gera uma complexidade e o tratamento de resíduos é um desafio. A gente está olhando, sim, nós estamos desenvolvendo, e nós estamos ainda na fase interna da empresa de conscientização das equipes, dos colaboradores, não só em consciência ambiental, mas de selecionar e entender o seu resíduo. E o que a gente quer fazer aqui na Gol é dar a destino certo e nobre para o resíduo. Se a gente tem um local que não tem uma estrutura capaz de reciclar ou retomar, a gente vai tratar esse resíduo de uma maneira. Tem certas cidades, as maiores, normalmente, elas já têm uma estrutura muito robusta no tratamento de resíduos, e a gente quer encaminhar cada nosso resíduo no seu caminho, destino certo, de forma que a gente recicle eles, que esse resíduo ele gere valor, nem que não seja para nós, só o fato de ele não gerar uma nova extração da natureza, ele ser reciclado, isso já é muito importante. Nós temos feito esse trabalho, é desafiador, é uma complexidade grande, nós operamos em mais de 50 bases, teoricamente tem 50 particularidades de cada região, quem coleta, para onde vai, qual é o destino, como é que tu dá segurança e como é que tu encaminha esse lixo, falando do avião, né, de dentro do avião para fora, porque não é a Gol que pega o saco na mão e sai com esse saco por dentro do aeroporto. Tu tem um terceiro que está dentro do aeroporto, tem que usar uma rede que tu não tem controle. Então, digamos assim, isso é um dominó que está sendo montado. A gente está aprendendo a jogar esse dominó ainda e talvez a gente possa entrar numa partida daqui a um ano, a gente volta a falar de novo como é que a gente vai resolver isso. Mas nós vamos resolver e é nossa responsabilidade. Se a gente consegue fazer isso dentro de casa, a gente tem que conseguir fazer isso na empresa. Essa é a verdade. Que bom. E você que está, consumindo esse assunto, estudando e está sempre, à frente aí de ver quais são as medidas que estão sendo tomadas, eu queria saber de você, qual é uma empresa assim que é benchmark no mercado, para quem vocês olham e falam, olha, essas medidas estão sendo tomadas, está inovando no assunto. Acho que é sempre legal a gente dividir as histórias de sucesso aí. Não, exato. Eu tenho olhos, na verdade, são opiniões pessoais, né, digamos assim, mas eu tenho olhos muito para a KLM, que até é a nossa parceira, né, a parceira France KLM. A KLM é uma empresa que ela tem uma tradição de ações consistentes em sustentabilidade, especificamente na área ambiental. Chega ao ponto do presidente da KLM dizer, não voem de avião, vão de trem, que a pegada carbônica é menor. Não estou dizendo que a gente tem que chegar nesse nível, não é a nossa realidade, né? Mas assim, a consciência de uma empresa ter isso, abrir mão do seu negócio, do seu resultado, né? Em prol do meio ambiente, eu acho que, digamos assim, é orientadora. A gente tem que ver como é que a pessoa chega, como é que uma empresa chega a pensar dessa maneira e o que ela está fazendo. E não é por isso que ela não deixa de ser uma empresa de sucesso, ela é uma empresa de sucesso, né? Então, é um aprendizado. A gente tem que olhar e, digamos assim, não invejar, mas tem que admirar uma orientação de uma empresa dessas e tentar trazer essas coisas
tropicalizar elas para o nosso dia a dia aqui. Dá para fazer a mesma coisa no Brasil? Talvez mandar o nosso passageiro de trem, não dá, porque não tem trem. Mas quais são as soluções que a gente pode adaptar, quais são as oportunidades que a gente pode dar para o nosso cliente, de forma que ele tenha uma percepção diferenciada, né, da nossa prestação de serviço, e que a gente esteja não só pensando na empresa, mas pensando na sociedade, no meio ambiente, em tudo que está ao nosso entorno. Ô Pedro, e eu acho que também, como todo mundo tem olhado mais para a sustentabilidade, tem essa questão das certificações, né, que tem sido um passo importante. Queria saber, assim, o que essas certificações significam para as empresas e o que elas trazem de responsabilidade? As certificações trazem responsabilidade, sim, para a gente. Hoje a Gol ela é certificada IENVA, IATA Environment Assessment estágio 1, né? Isso demonstra que a Gol atingiu um estado de implementação de um sistema de documentação, atribuição de responsabilidades, né? Que a gente tem um sistema de gestão ambiental dentro da empresa, mas isso não quer dizer que ele está funcionando, né? Porque, diferentemente, pode ter uma política ambiental e botar lá na gaveta e não usar mais, ou o que a gente quer que essa política ambiental seja conhecida pelos nossos colaboradores, esteja presente nos atos da empresa, né? Lá na ponta, um comprador que compre um serviço que ele já pensa com a visão ambiental quando ele vai contratar um fornecedor em detrimento de outro, quando um colaborador nosso toma a decisão de desenhar um produto ou não, quando um piloto nosso opera o avião, se ele tem a consciência disso, de como é que ele pode ser mais eficiente, a gente tem que trazer isso para o dia a dia. Isso vai se demonstrar na fase 2. Como é que isso está acontecendo, como é que a roda está gerando dentro da empresa. E por que é importante a certificação? Porque a gente assumiu um modelo de sistema de gestão ambiental, que é ISO 14000, que é o padrão mundial, adaptado para a indústria da aviação, né? Mas é importante a gente saber e ter termo de comparação. Então, o que uma certificação te dá é, para o público externo, uma garantia, né, que tu tem um sistema funcionando e que essa pessoa de fora, ela não precisa conhecer teu sistema, mas está sabendo que ele é certificado, ou seja, isso faz sentido, que nem uma certificação de qualidade, de origem, de qualidade, um ISO 9000, né, vai ter. E é muito bom em termos de comparação entre empresas, a gente consegue se comparar com as outras empresas e entender as práticas que outros fazem ou não. Então, a gente está buscando a certificação completa do IENVA, que é o estágio 2, né, final desse ano, se tudo der certo, a gente vai estar com a certificação encaminhada, mesmo nessa época difícil que a gente está passando agora, e isso vai nos posicionar entre talvez as 10 empresas com melhor posicionamento em meio ambiente, né, em políticas ambientais da IATA, que tem mais de 290 associados. Então, vamos ser 10 de 290. Ou seja, é um reconhecimento para nós, é um reconhecimento do esforço e de uma postura que está construída dentro da empresa. E aí, já pensando, né, não só nessa questão, né, eu acho que a gente como indivíduo, é o que eu falei, a gente está discutindo esse tema, a gente está pensando, nós como viajantes também, a gente já tem há algum tempo tentado compensar as nossas emissões de carbono, então eu e o Léo, a gente, quando faz um voo, a gente faz essa compensação. E aí já queria até fazer essa pergunta para vocês, se existe alguma coisa, Pedro, aí dentro da Gol, que quando a gente possa comprar a passagem, eu já compro esses créditos de carbono, já faço uma emissão junto, e vocês estão olhando para isso? É alguma coisa que pode vir aí nos próximos meses, anos? Pergunta de $1 milhão, não, mas é verdade, a gente está olhando sério para isso, a gente entende que nesse momento a empresa, ela tem que investir todos os recursos delas na descarbonização, por isso que a gente olha muito combustível sustentável, eficiência, troca de frota, aeronave, mas a gente sabe que isso mexe o ponteiro, ou seja, descarboniza, mas não resolve tudo. A parte do não resolve tudo, a gente quer iniciar essa oferta para os nossos clientes da compra voluntária do crédito de carbono. Então, está no nosso pipeline, deve sair nesse ano ainda, espero que bem mais cedo, e a gente vai fazer um sistema gradativo. A gente não quer só... ok, neutraliza seu voo, o certificado vai para casa, aquela coisa etérea, a gente quer dar materialidade, né? Então, quando um cliente nosso comprar o crédito de carbono, ou neutralizar voluntariamente, como a gente falar, o voo dele, ele receba
ao ponto máximo que a gente vê, até a coordenada geográfica da onde é que está a floresta, a árvore que está vinculada àquele crédito de carbono, que ele tenha materialidade, ele possa olhar com o Google Maps e olhar em cima, ou que ele vá de carro lá no GPS do carro dele, vai lá, essa árvore aqui corresponde ao meu voo. Parece infantil isso, mas a gente entende que tem um grande diferencial de materialidade na prestação de serviço. Eu prestei um serviço, eu neutralizei ele do outro lado com uma coisa real que está ali. E a gente quer trazer isso para o dia a dia do nosso cliente. Então a gente está pensando numa solução que já é praticada por outras empresas do mundo, tu mesmo já disse que já fez isso, né? Mas a gente quer dar um plus, a gente quer dar um diferencial que conecte no dia a dia do nosso cliente, que ele possa olhar lá, se ele for curioso, ele vai lá, olha, tá aqui o meu pedaço, é aqui mesmo, e isso com dados auditados, certificados, com todas as seguranças possíveis para ele ter. E a gente, como consumidor, fica muito feliz. E a gente também recebeu algumas perguntas pelas redes sociais, e uma delas eu achei super interessante, que é do João Felipe, que ele perguntou se tem como os aviões não usarem combustível e sim energia solar. Bom, o João Felipe está pensando em 2200, né, lá para frente. O que a gente tem? Oi. Mas outro dia o meu sobrinho de 5 anos fez a mesma pergunta. E aí eu coloquei um vídeo no YouTube para ele com um protótipo, né, para ele ver. E ele ficou fascinado. E eu achei tão legal uma criança de 5 anos estar preocupada se tem como um avião voar com energia solar. Não, hoje essa consciência ela é fantástica. Eu também vejo com as minhas filhas aqui, às vezes as perguntas te deixam até de calça curta, né? Como é que as coisas não são dessa maneira, né? Enfim, tem muita coisa. Mas assim, voltando à pergunta do João Felipe, né? Existem protótipos hoje, né? Agora, a evolução da tecnologia para o avião voar puramente com energia solar, já vamos por saída que o avião só poderia voar de dia, né? Porque de noite não tem sol, ele teria que acumular. Então, não há geração de energia suficiente por célula fotovoltaica capaz de sustentar um avião pesado com 100 passageiros ou 300 passageiros num voo durante o dia. Quiçá durante a noite que ele teria que ter acumulado essa energia voando durante o dia para tê-la acumulada durante a noite. Hoje, as baterias nos aviões, elas não têm, por melhor que seja o crescimento, o desenvolvimento tecnológico do acúmulo de energia nas baterias no mundo, todas as projeções futuras de baterias, que se tenham até 2050, 2060, baterias capazes de acumular energia suficiente para um avião decolar com 300 passageiros de São Paulo e chegar em Paris 12 horas depois, sem nada. Então, o que a gente vê hoje de aviões elétricos, respondendo ao João? Energia solar, hoje não há horizonte disso, por isso que a gente fala 2200, eu não sei, pode acontecer, mas hoje não tem nenhum desenho, nenhum horizonte tecnológico na nossa indústria para ter aviões dessa maneira. E aí, voltando só um passo para trás, avião elétrico, né? Aviões elétricos, o que se vê hoje são aviões de até 50, 80 passageiros em rotas regionais de até 1 hora, 1h20, lá em 2040, daqui a uns 20 anos. Né? Agora, já nos aviões do porte da Gol, 200 passageiros, voando 2 a 3 horas, ainda é querosene e provavelmente será bioquerosene e eventualmente hidrogênio em 2050. Muita tecnologia para ser desenvolvida, muita maturidade e muita segurança na tecnologia, que o céu não tem acostamento, né, Raquel? Então é o seguinte, decolou, tem que pousar no destino, né? Então tem também toda essa preocupação de garantir a segurança da operação, né, e a confiabilidade, né? Mas é isso, né? Fala pro João que não vai dar, por enquanto. Ô Pedro, eu vi uma matéria interessante que na Austrália eles estão começando com um projeto para aviões muito pequenos, é o que você falou, zero comercial, né, aviões privados, para você que é comandante até, para que possa fazer as aulas de voo, que ainda é uma coisa muito cara. Então isso vai acabar barateando e possibilitando que mais pessoas tenham acesso a essa profissão, né? Porque uma das coisas que custa muito caro é fazer as aulas, tanto pela questão de combustível, né, aeroporto, tudo isso. Então, esse avião com energia solar acabaria sendo uma possível solução para que essa profissão seja um pouco mais acessível. Aí eu achei muito interessante esse caminho. Se você pensar, é fora do comercial, né? Mas é um caminho interessante, não? Não, sem dúvida. Assim, os aviação leve, aviões de aerodesporto, né? De prazer, né? De leisure e pequenos aeronaves 6, 10 passageiros, rapidamente,
rapidamente na aviação 10 anos, 15 anos, a gente vai ver bastante coisa elétrica. Hoje no mundo já se estão desenvolvendo categorias de competição de acrobacia de aeronaves, né? Aviões de um passageiro só para demonstrações de acrobacias, 100% elétricos. Ah, mas o que isso tem a ver com a aviação comercial? Esse é o começo. Que nem Fórmula 1. Fórmula 1 tu não desenvolve tecnologia que tu vai usar no teu carro 10, 15 anos depois. É isso aí, ali é o começo. Única coisa que num horizonte de 30, 40 anos, ainda para a aviação comercial de longo curso, pesado, ou de âmbito regional como nós, assim, né? Que é voos domésticos de 3, 4 horas, ainda não há clareza da tecnologia. Mas tu tem toda a razão, Raquel. Ali é o ponto de início, né? E ali reduz custo, barateia, segurança, toda a testagem ocorre nessa plataforma aí dos aviões pequenos, né? Muito legal. E a segunda pergunta que a gente recebeu é da Amanda Gouveia e tem tudo a ver com o tema ESG, que é como ser um turista mais sustentável. Ah, Raquel, agora acho que tu me apertou, acho que eu vou devolver para ti na pergunta, porque é o seguinte, tu é muito mais turista do que eu, como é que é? 43 meses viajando, eu acho que tu pode contar tuas mazelas aí também, dizer o que tu fez de bom, né? Vai lá, conta pra gente, Raquel. Vou só adicionar mais um pitaco aqui, na verdade já são 8 anos viajando, 43 vezes foi só de carro. E aí, voa mais que eu, hein, tu? Nossa, teve um ano que a gente fez mais de 100 voos e olha, é puxado. Então, é uma coisa que a gente tem tentado aí, como diminuir o nosso footprint, eu acho que eu comentei, né? Eu acho que essa ideia de a gente fazer a compensação dos créditos de carbono é uma coisa super bacana que a gente pode fazer hoje da nossa casa. Você coloca o voo que você vai fazer, onde você sai, onde você chega, escolhe o projeto. Então, se você quer destinar esses créditos para o Brasil, você consegue. Então, acho que são duas coisas que é uma coisa que a gente pode fazer que é muito legal. Acho que tem uma coisa que está sempre comigo, que é uma garrafinha de água. Os aeroportos, né? Quando você viaja, principalmente na Europa, assim, qualquer aeroporto você pode tomar água da pia, a maioria dos lugares tem lá falando essa água, pode beber, então você evita comprar garrafinhas plásticas, você evita o copinho plástico, então é mais uma coisa pequena que a gente pode contribuir. Eu acho que você comentou na história do peso no avião, então lembrar que quando a gente leva só uma malinha de mão, e a gente viaja sempre com mala de mão, você também está contribuindo de alguma forma, porque se você quer levar todas as malas só porque você pode, e de repente você não vai nem usar essas coisas, você está fazendo o avião ter que ter mais combustível e aumentando a emissão de carbono. Então, é uma coisa simples que a gente pode colocar no nosso dia a dia. Acho que uma sacolinha retornável também, né? Está sempre na minha bolsa, você vai estar em uma viagem, é o que eu falo. Uma semana que você fique viajando em qualquer lugar, que você compre... Eu e o Léo somos um casal, que compre 2 garrafinhas de água cada um, a gente já está falando de 4 garrafinhas por dia. Uma viagem de 10 dias, está falando de 40 garrafas plásticas. Parece pouca coisa, só uma garrafinha de água, mas quando você coloca na proporção... A mesma coisa da escola retornável. Você vai acabar comprando um souvenir, você vai acabar, às vezes, comendo um sanduíche para viagem, e tudo vai numa sacola, né? Se você tem sua própria sacola, você já também fez uma contribuição. E o que a gente também tenta fazer quando nós chegamos num destino é usar veículos limpos. Então, assim, você pode usar uma bicicleta, você pode caminhar, você pode usar um tram elétrico, alguns aplicativos de transporte na Europa hoje já têm carros elétricos, então quando você vai pedir o carro no aplicativo, ele te dá a opção de pedir um carro elétrico. Então são pequenas coisas que a gente pode incorporar, não só na viagem, né? No nosso dia a dia, e de alguma forma fazer uma pequena contribuição. Muito legal. Não, sem dúvida. Acho que o que tu falou se resume em um ponto, né? Atitude, né? Acho que é uma atitude que a gente tem que ter no nosso dia a dia, seja em casa, seja viajando, né? Que a gente consiga fazer todas elas. Muito legal. Ótimo. Bom, agradecer aí a pergunta da Amanda e do Felipe. É sempre bacana também ter essa interação, né, dos ouvintes e saber para onde eles estão olhando. O Felipe foi longe, é o que você falou aí, 2.200, mas é bacana. É bacana também a gente ter a sua opinião sobre o assunto. E aí, Pedro, acho que fica para você uma pergunta final aqui. Se a gente vai conseguir chegar em 2050 com um carbono neutralizado na Gol e em outras empresas do setor também? A gente vai chegar sim. A grande pergunta é se nós vamos estar zerado nossa emissão de carbono ou se a gente vai ter que ainda comprar créditos no mercado para fazer. Mas é um compromisso assumido, ele é real. Né? Isso demonstra o nosso comprometimento com a mudança climática, com a sociedade, né? Somos todos
porque a gente vai sofrer as benesses ou as mazelas dessas decisões que estão sendo tomadas, né? Seja nós, seja nossos filhos ou outros descendentes, né? Então, eu acho que é uma decisão tomada e isso vai acontecer. E que isso sirva de exemplo para as outras empresas na América do Sul. A gente foi a primeira a fazer esse posicionamento. Acreditamos que as outras virão também com esse posicionamento, que já está acontecendo no mundo, né? Não fomos a primeira, mas é uma questão de a gente organizar o planejamento do futuro. E a gente organizou. Acho que é isso. Turma, eu adoro falar de sustentabilidade, né? Pedro, queria muito te agradecer. Eu acho que você trouxe a esperança de que a gente pode ter um futuro incrível, sustentável, preservando, né, tantos lugares maravilhosos aí que a gente tem pelo mundo, né? Eu tive o prazer de visitar 127 países já e tem muita coisa sendo feita que é muito legal, mas também tem muito lugar que precisa de ajuda, que precisa dessa mudança de mentalidade. E quando a gente para aqui para bater esse papo e de alguma forma, né, a gente consegue influenciar uma pessoa que compra uma garrafinha, que começa a usar isso, que está mais preocupada, que pensa, olha, né, agora de forma diferente para a empresa que ela está consumindo os produtos, eu acho que a gente também está fazendo a nossa parte. Então, queria primeiro agradecer muito pela sua participação nesse episódio, com essas histórias incríveis, e que a gente possa ter esperança para esse futuro mais verde aí, né? Raquel, eu que agradeço a ter aceitado ficar com a gente aqui, ter essa conversa e trazer também a tua experiência de viagens para dentro da nossa empresa. Afinal, né, nós somos uma empresa que precisa dos viajantes, né? Então acho que a tua visão é um norteador nosso, né, para as nossas atitudes também. E muito obrigado e eu acho que a gente é um trabalho que todos nós temos que fazer. Se a gente pensar nas coisas que a gente gostaria que fossem feitas para a gente, é o que a gente tem que praticar no nosso dia a dia. Eu acho que a sustentabilidade é parte disso na nossa empresa. Mas é isso, muito obrigado. Obrigada, Pedro. E assim a gente chega ao final de mais um episódio do Papo Go. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem perguntas, dúvidas, mandem para Go pelas redes sociais e a gente pode responder num próximo episódio. Valeu, obrigada.